Então, gente, sempre que a gente vê um circuito elétrico, uma associação ou simplesmente uma associação de resistores, primeira coisa que você tem que fazer sempre é calcular o resistor equivalente. O que é isso? É como se eu pegasse todos os resistores do meu circuito e substituísse por um único apenas, que fizesse a mesma função, tá? Então, quando você tem resistores em série, um do ladinho do outro, para a gente achar o resistor equivalente, basta a gente somar todos os resistores que eu tiver em série. Tá? Então, o resistor equivalente numa associação em série é o R1 mais o R2 mais o R3 e assim for por quantos resistores eu tiver. Tudo bem? É bem simples a calcular o resistor equivalente, tá? Agora, lembrando lá da primeira lei de Ohm da última aula, a gente sabe que o resistor, a resistência R, é igual à tensão elétrica U, ou DDP, a gente também pode chamar a tensão elétrica de DDP, sobre a corrente I. Ou seja, num circuito, eu tenho que lidar com 3 grandezas: a resistência, a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então, a resistência a gente já está vendo aí, tá? A gente acha o resistor equivalente através da soma de todos os resistores. E as outras grandezas, a tensão e a corrente elétrica? Bom, a tensão elétrica, dentro de uma associação em série, ela vai ser dividida entre os resistores. Exemplo, eu tenho um circuito que é alimentado por 12 volts e eu tenho 3 resistores. Digamos, o resistor 1 vai ficar com 2 volts, o resistor 2 vai ficar com 3 volts, já somam 5. Então, para 12, o último resistor vai ficar com 7 volts, tá? De forma que a soma das tensões de todos os resistores do circuito vai ser igual à tensão total, tá? E a corrente elétrica é muito mais simples. Por quê? A corrente elétrica é constante. Ela tem o mesmo valor em qualquer ponto de um circuito em série, tá? Então, se o circuito é alimentado por 6 amperes, seja ele qual for o ponto, vai ter sempre 6 amperes. A corrente no resistor 1 é 6 amperes, no resistor 2 é 6 amperes, no resistor 3 também é 6 amperes e assim vai. Tá legal? Então, recapitulando: circuito em série, resistor equivalente é a soma das resistências de todos os resistores. A tensão elétrica também é a soma das tensões elétricas em cada um dos resistores e a corrente é constante em todo o circuito. Tá legal? Então agora a gente vai ver uns exemplos aí, ó. O primeiro é só para a gente determinar a resistência equivalente, tá? Diz que no circuito abaixo nós temos uma associação de 4 resistores em série. Então, a gente pode olhar aí que o primeiro tem 10 ohms, o segundo 15, o terceiro 30 e o último 45 ohms. Então, para a gente achar a resistência equivalente desse circuito, basta a gente somar esses 4 valores, ou seja, 100 ohms. Resistência equivalente, só isso. Tudo bem? Então, olha só, no próximo slide tem mais um exemplozinho de associação em série, tá? Vamos lá.